Eu estou aqui com o meu projeto já criado, eu criei com o comando npx create next app e eu dei o nome de nextjs-api. Se vocês observarem, dentro de pages a gente tem uma pasta chamada API. Dentro dessa pasta a gente tem alguns arquivos e a gente pode criar outros arquivos também. Mas antes de criar novos arquivos aqui dentro, eu vou acessar a documentação oficial aqui do Next. Eu estou aqui na página oficial, nextjs.org. Eu vou acessar aqui na barra do topo Docs. E aqui na barra lateral, a gente pode navegar até API Routes. A gente tem aqui 4 submenus. Eu vou vir aqui primeiro o Introduction. O legal do Next, que toda a funcionalidade que ele traz, então eu sempre utilizo a parte de documentação e faço um paralelo aqui com a prática também, mostrando isso no código. Então aqui a gente lendo a documentação, cada feature que ele representa aqui dentro do nosso menu, ele traz exemplos. Então são vários exemplos e ele direciona para um repositório no GitHub dessa funcionalidade. Aqui em específico, API Routes. Então para a gente entender mais aqui analisando a documentação, o que é API Routes? Qualquer arquivo dentro da pasta pages/API, então essa pasta aqui, ó, pages/API, ele vai ser mapeado como um endpoint, né? Ao invés de ser uma página. Então, tudo que está dentro dessa pasta vai ser um endpoint. Ao invés de tudo que está dentro de pages é tratado como página. Mas, em específico, tudo que está dentro da pasta API é tratado como um endpoint. E como que é o funcionamento disso? Aqui ele já traz, nesse npx create next app, ele já traz esse arquivo aqui para a gente, hello.js. Então aqui, como que funciona? Para a minha API funcionar, eu preciso exportar uma função como default. Então aqui eu já tenho uma função exportada, export default function, e eu dei o nome de handler. Aqui poderia ser qualquer outro tipo de nome. E dentro dessa função, a gente tem dois parâmetros, rec e res. A gente pode observar aqui, também tem rec e res. O rec é um objeto que contém as propriedades da requisição. Então lá a gente tem informações do que ele está passando como query, o que ele está passando como método, se é um método post, se é um método get, put, delete, são vários tipos de informações que a gente tem dentro desse objeto rec. Dentro de res é o objeto de resposta, então ele vai responder para quem solicitou as informações. Então aqui dentro de res eu posso falar qual que é o status da minha chamada HTTP, então eu dou o status 200, e eu tenho o JSON, que é o objeto que eu estou retornando. No caso, se eu estou fazendo uma chamada para buscar usuários, eu vou retornar aqui uma lista de usuários. E aqui um pouco mais para baixo, a gente pode controlar os tipos de métodos que são chamados aqui no nosso endpoint. Aqui, se eu quiser controlar e fazer um código específico somente para o método post, eu posso fazer aqui dentro, eu posso fazer um específico para o get e para os outros tipos de métodos. Então, voltando aqui no nosso código, o que a gente vai fazer? Eu vou excluir esse hello, então eu vou mover aqui para a lixeira, e dentro de API eu vou criar um arquivo chamado users.js. O que eu tenho aqui dentro de user? Assim como a documentação fala, você precisa exportar uma função com as duas propriedades aqui dessa função, que é o rec, que é o res. Dentro do rec eu tenho as informações da requisição. Então eu posso fazer o seguinte, toda vez que eu chamar esse endpoint, eu vou responder ele com o status 200 e vou passar um arquivo que é um array. Tá? Então eu coloquei aqui entre colchetes um array e dentro desse array eu vou passar vários usuários. O primeiro usuário que eu vou passar vai ser Lucas e aqui eu vou passar mais usuários, 3, 4. Então o que eu estou fazendo aqui? Quando ele chamar o meu endpoint e users, eu vou retornar 4 usuários aqui para ele. Então eu vou salvar, vou vir aqui no meu terminal npm rundev. E eu vou acessar aqui o localhost na porta 3000. E para acessar a minha API, eu tenho que pôr /API/users, né, que é o nome do arquivo que eu criei. Então eu sempre tenho que colocar /API, porque eu vou navegar dentro de pages. Então /API/users, que é o nome do meu arquivo. E ele retornou aqui um status 200. A gente pode verificar que ele retornou 4 usuários, que é essa minha listinha aqui que eu coloquei dentro do meu JSON. E aqui na documentação, se a gente dá uma analisada um pouco mais para baixo, eu posso controlar os tipos de métodos. Então, se eu quiser colocar, por exemplo, eu coloco aqui, se o método for post, eu vou retornar
alguma coisa. Se não, eu posso dar um res.status 405.end e passar uma mensagem, method not allowed. Então, é um método não permitido. Eu estou colocando aqui como método não permitido que ele só vai cair aqui se ele for uma solicitação POST. No meu navegador, quando a gente acessa aqui essa URL, ele sempre faz uma solicitação do tipo GET. Então, se eu acessar esse endpoint API/users, ele vai retornar method not allowed, porque ele caiu como GET e eu não tenho nenhum código aqui como GET, somente como POST. Então, a gente consegue controlar essas situações também. Então, eu vou colar aqui o meu código e vou retornar aqui para GET. Então, vou salvar, vir aqui e dar um refresh. Ele consegue localizar o meu código. E uma coisa que a gente pode estar fazendo também, então aqui dentro do meu index.js, eu vou remover todo o código que eu tenho aqui. Essa é a minha página inicial. Eu vou remover os estilos também, porque eu não vou precisar. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou criar uma função const getData, recebe async. Não vou passar nada aqui como parâmetro. E aqui o que eu vou fazer? Const response recebe await. Vai receber uma função que eu vou fazer um fetch lá no meu endpoint. Então, eu vou buscar esses usuários que estão aqui dentro da minha API. Então, aqui, fetch, eu vou pôr aqui entre aspas, /API, /users. Então, aqui ele vai me retornar a chamada com esse resultado. Eu estou fazendo aqui um fetch, então ele vai fazer uma chamada get. E aqui eu posso pôr const values recebe await response.json. Então, eu estou pegando o resultado e transformando em JSON aqui do meu users. Então, esses 4 usuários eu vou transformar aqui em JSON. Então, eu vou colocar isso tudo aqui dentro de um objeto. Eu vou vir aqui em cima e fazer um import use state from React. E aqui eu vou dar um const data set data vai receber use state data. Na verdade, um array vazio. E aqui embaixo eu vou dar um set data nesses values que eu acabei de buscar lá do meu endpoint. Então aqui embaixo eu vou trabalhar esse data meu. Eu vou colocar tudo dentro de um UL. Então eu vou fazer aqui um map data.map item e vou renderizar vários LI. Então dentro de LI eu vou colocar item.name. Então dentro de cada objeto eu tenho um name, então eu vou colocar aqui item.name. Vou renderizar isso dessa forma. O meu array ele vai estar vazio, então aqui eu não vou renderizar nada. Se eu vier aqui dentro do meu index, ele vai continuar vazio. Então eu vou colocar aqui um button, carregar dados. E no onClick dele, eu vou chamar aquela função que eu acabei de criar, o meu getData. Então eu vou salvar. Agora eu vou clicar aqui em carregar dados, ele vai trazer os 4 usuários que eu tenho lá do meu API/users. Então eu consigo obter esses dados lá do meu endpoint. Todo endpoint, todo arquivo que a gente colocar aqui dentro de API, a gente vai tratar como endpoint, a gente vai ter uma escrita desse código como Node, ele vai ser uma serverless quando a gente publicar a nossa aplicação. E qual que é a vantagem de trabalhar com os endpoints dentro de uma aplicação? Porque quando a gente desenvolve uma aplicação, por exemplo, uma aplicação com React, se a gente quer consumir dados de algum repositório, a gente tem que criar alguns endpoints. E esse endpoint a gente cria num projeto back-end. Então a gente tem que desenvolver um projeto desacoplado do projeto front-end, que é um projeto que a gente desenvolveu com o React, por exemplo, e criar esse projeto endpoint fora do projeto front-end, com uma linguagem Node ou com uma linguagem .NET ou qualquer tipo de linguagem que a gente possa criar os nossos endpoints. No caso aqui do Next, a gente criando tanto os endpoints quanto a parte de back-end e a parte de front-end na mesma aplicação, a gente ganha muito com experiência para o desenvolvedor. Então o desenvolvimento do projeto, ele acaba sendo mais simplificado. É claro que desenvolver tanto o projeto, a parte front-end e a back-end, utilizando o Next, tudo dentro do mesmo projeto, depende do tipo do seu projeto. Mas na maioria dos casos é uma situação muito favorável da gente utilizar tanto o front-end e o back-end dentro do mesmo projeto. E uma outra abordagem que a gente tem aqui dentro do API Routes, daqui no menu lateral tem Dynamic API Routes.
O que é esse Dynamic API Routes? A gente poder criar endpoints dinâmicos, assim como a gente tem nas páginas, onde a gente coloca o colchete dentro do nosso arquivo .js. Então, o nome do nosso arquivo JS, ele tem colchetes, a gente transforma isso em uma página dinâmica. A gente também tem isso dentro do API, endpoint. Aqui tem um exemplo de pages, API, posts, e o PID é um valor dinâmico, a gente pode obter ele do nosso objeto REC. Então, dentro do REC eu consigo obter tudo que ele passa ali através da URL. Se a gente criar um exemplo aqui dentro de API, eu vou criar um folder chamado user. Dentro de user, eu vou criar um arquivo chamado, eu vou colocar colchete id, fecha colchete.js, export default function handler, e eu vou colocar aqui rec e res. E o que eu posso fazer aqui? Eu posso criar, eu vou pegar todo o valor que for passado aqui na minha URL e vou obter ele aqui. Então eu vou colocar aqui entre chaves id, vou receber de rec.query. Então query, ele vai pegar tudo que é passado aqui na minha URL. Então se eu colocar aqui, ó, barra API, barra users, barra 1, por exemplo, todo o valor que eu passar aqui, 1, 2, 3, qualquer tipo de valor, eu vou conseguir obter aqui através do rec.query. E aqui eu vou fazer o seguinte, res.status, vou colocar aqui um 200.json, vou passar aqui agora um valor, que é um objeto, e user ID vai receber ID, que é esse valor ali que eu estou pegando lá da minha URL. Então eu vou salvar isso daqui agora, vou tentar acessar aqui essa minha rota, vou dar um refresh na minha aplicação. Aqui eu tenho que trocar para user. E ele vai colocar aqui o 1. Então, se eu alterar aqui para 2, ele passa aqui para 2 também. E qual que é a vantagem da gente fazer isso daqui? Que a gente consegue trabalhar com as nossas rotas dinâmicas. E assim, se a gente trabalhar com solicitações API REST, então a gente pode ter situações que eu quero retornar o usuário com o método GET. Então eu vou vir aqui, eu consigo obter qual que é o tipo do meu método, aqui em Introduction. Então eu posso fazer isso daqui, ó. Vou copiar esse código. Eu posso, se o meu método for get, eu vou retornar esse valor aqui. Vou colocar isso aqui, vou passar o meu const aqui para cima. Se não, se o meu rec.método for igual a um put, por exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou falar que o meu registro foi alterado com sucesso. Então, ao invés de eu passar aqui o usuário, eu vou passar um message, usuário alterado com sucesso. Então, eu vou salvar. E o meu else, eu posso colocar aqui uma mensagem de erro, por exemplo. Então, eu venho aqui, res status 405, e eu vou colocar aqui um end. Então, eu vou salvar dessa forma. Se eu vier aqui agora e atualizar, ele vai continuar trazendo o meu valor, 2, que está dentro da minha URL aqui. Agora, como que eu faço para fazer uma solicitação put? Aqui dentro de Extensions, se você vier aqui em Extensions, eu instalei um plugin chamado Thunder Client. Se você procurar aqui por Thunder Client, você pode fazer a instalação, vai estar verdinho aqui para você fazer o install. O meu, como já está instalado, está aparecendo uninstall. Quando você instala essa extensão, ele aparece aqui na nossa barra lateral, esse ícone aqui, ó, Thunder Client. Então você pode clicar aqui em Thunder Client, clicar nesse botão aqui, New Request, e a gente pode fazer diferentes tipos de solicitações, assim como a gente faz no Postman, assim como a gente faz no Insomnia. Então aqui dentro do VS Code. Então eu vou copiar essa URL aqui agora, o 2, e vou fazer a mesma solicitação que eu fiz lá no meu navegador. Ele vai continuar retornando aqui o user ID 2. Só que se eu alterar aqui para o put e dar um send, ele vai falar usuário alterado com sucesso. Assim como está lá no meu endpoint, id.js, ele caiu nesse bloco aqui. Então a gente pode fazer diversas configurações aqui dentro. E se eu fizer algum outro tipo de solicitação que não seja get e não seja put, ele vai cair aqui nessa linha de código. E existem outras abordagens aqui, a gente pode ver como API Middlers e Response Helpers, e tem outras funcionalidades também, a gente envolvendo API Routes,
Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui nesse vídeo é a facilidade que a gente tem de envolver tanto back-end e front-end dentro de uma mesma aplicação. Aqui a gente pode ver que a gente escreveu o código aqui Node para a parte aqui dentro que está tudo dentro de API. E aqui dentro de Pages, fora de API, a gente pode criar as nossas páginas. Então isso ganha muito em produtividade no nosso desenvolvimento de um projeto.